Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concurso. E o assunto de hoje vai ser a memória virtual. E aí, pessoal, quem já viu falar da memória virtual? Nas nossas aulas já falamos da memória RAM, que é a memória principal, já falamos do processador, que é o cérebro do computador, que é a CPU, já falamos da memória flash. Já falamos também da memória cache. E agora vamos encerrar esse assunto de memória, que é a memória virtual. A memória virtual, e aí? Ela é soft, ela é hardware, é uma parte física. E aí, pessoal? Não, né? A memória virtual é uma memória soft. E quem gerencia essa memória soft é o sistema operacional, né? É o sistema operacional quando a memória principal, vamos dizer assim, que ela está sendo muito utilizada naquele momento e ela não está aguentando mais de tanta informação, de tantas janelas em aberta, de tantos programas abertos. O sistema operacional cria a memória virtual que reserva um pouco no HD, né? Na memória secundária, que é o HD, que é o disco rígido. Mas no próximo slide vamos ver, explicar melhor esse assunto da memória virtual. Olha aí, pessoal, vamos ter mais uma explicação, uma definição melhor de memória virtual, né? A gente sabe que informática não é uma matéria difícil, mas ela tem muita informação. A informática, a tecnologia é muito ampla e as bancas gostam de botar um conteúdo muito grande porque ela vai elaborar várias questões e o assunto. Você vê que a matéria não é difícil, mas tem muita informação. A gente já viu da memória principal, a memória RAM, viu a memória cache, viu a memória ROM, viu a memória flash, viu que é o processador, o cérebro do computador. E agora vamos encerrando esse assunto de memória com a memória virtual, né? A memória virtual é um espaço que o sistema reserva no HD para salvar as informações armazenadas na RAM, que é a RAM, a memória principal, e liberar memória para novos aplicativos. Quando a gente fica usando muitos programas no computador, até no celular, e não fecha aquela janela, o sistema operacional vai ficando pesado, vai muita informação para a memória RAM, ela não está aguentando mais, aí ela faz, o sistema operacional faz esse direcionamento. Aí, o Windows, por padrão, gerencia automaticamente a quantidade de memória virtual, que geralmente possui o mesmo tamanho da memória RAM instalada no computador, certo? Memória virtual é mais uma definição aqui. Vamos para mais uma definição. Para mais uma definição aqui. Memória virtual é que esse tempo difere das memórias físicas tradicionais. A gente sabe que a memória principal, a memória RAM, ela está aqui, a memória RAM, ela é uma parte hardware, é uma parte física. A memória ROM são física, né? E a memória virtual é um software. Quem gerencia isso é o sistema operacional Windows, que é um software. Porque a memória virtual não é uma memória física, como a memória RAM, a ROM, o cache, a flash. Essas são memórias físicas. Portanto, a memória virtual é uma memória lógica. Então, ela é uma memória soft.
ela é gerenciada pelo sistema operacional. Como eu falei, né, pessoal? A definição aqui já vem explicando tudo. Os dados dos programas que não cabem atualmente na memória RAM principal do computador são salvos temporariamente em arquivo do HD, do disco rígido, certo? Então, essa é mais uma definição da memória. Então, a gente vamos resolver questões para ver como as bancas de concurso elaboram essas questões da memória virtual. Olá, pessoal, aí vamos para a primeira questão do assunto da memória virtual. A memória virtual é um método que incorpora a memória RAM do computador em uma parte do disco rígido. E aí, certo ou errado, pessoal? Pela explicação, essa resposta é certa, né, pessoal? A memória virtual é um método que incorpora, que ela fica um exemplo, a memória no computador tem 8 GB, ela faz a mesma coisa, ela cria, o sistema operacional cria onde? No computador, numa parte do disco rígido, no HD, né? Então essa resposta está certa. Vamos para a segunda questão. Caso a memória principal não comporte a demanda, parte do programa ou dos dados que não serão usados imediatamente pelo processador são transferidas para a memória auxiliar, ficando lá armazenada até o momento em que se tornem necessárias. Quando os dados armazenados se tornarem necessários, são transferidos de volta à memória principal, onde ficam disponíveis para o processador. Marque a alternativa correta que corresponde ao contexto citado acima. Então, pessoal, quem é que faz isso? Memória flash, memória cache, memória virtual ou memória volátil? Pessoal, só lembrando que essas aulas tem todas no canal. Quem tiver dúvida e quer dar uma olhadinha nessas aulas, só é dar aquele likezinho, se inscreve no canal principalmente e aciona o sininho para que novos vídeos futuros sejam notificados para vocês e vocês não percam nossa aula de informática para concurso. Pessoal, memória virtual, né? A memória virtual, letra C. Resposta certa. E siga meu Instagram, CléristoKL, para lá tem algumas curiosidades de tecnologia e vocês sempre ficar informado. Vamos para a próxima questão. Sobre a memória virtual, é correto afirmar que diminui a memória física disponível. E aí, a letra A? Não, né, pessoal? Ela não diminui. Não garante proteção entre processos. Negativo, garante. Utiliza a memória secundária para aumentar o espaço de endereçamento. E aí, pessoal? Certíssimo, letra C. O HD é uma memória secundária, né? O sistema operacional, né, utiliza o HD, um espaço direcionado na memória secundária, que é o HD. Utiliza a memória cache para aumentar o espaço de endereçamento. Não, né? A resposta certa que mais se encontra é a letra C, certo? Vamos lá para mais uma. Nos microcomputadores, a técnica de memória virtual é gerenciada pelo... Presta atenção para não se confundir nessa questão. Nos microcomputadores, a técnica de memória virtual é gerenciada pelo
Quem é que gerencia ela, pessoal? Quem é que gerencia? Disco rígido? Não, né? O sistema operacional é que gerencia a memória virtual. E também não é a memória principal, que é a memória RAM. Então, quem gerencia ela é o sistema operacional, o Windows, o sistema que tem no celular, o Android, OS. Quem faz isso é o sistema operacional, gerencia. Mas gerencia onde? No disco rígido. Então, mas ele está perguntando aqui quem faz o gerenciamento. Então é sistema operacional. Resposta C, a correta. Vamos para mais uma questão. Pessoal, chegamos ao fim desse assunto, memória virtual. Mais uma vez a gente já viu memória RAM, memória ROM, memória flash, memória cache, né? Então, encerramos esse assunto de memória. Mas quem não tem dúvida nesse assunto de memória RAM, memória ROM, processador, placa-mãe, software, hardware, tem nas aulas anteriores. Essa daqui é a aula 9. É a aula 9 do curso de Informática para Concurso Resolvendo Questões. Então, até breve. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Valeu! Tchau!